Glória a Deus, amém? Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Boa noite, meus irmãos que estão em casa. A paz seja convosco, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fê, você pode fazer aquele fundo, por favor? Amém? Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o momento que eu pisei o pé na igreja, eu já sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. E eu creio que você também já tem sentido a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu creio que você na sua casa já tem sentido a presença do Espírito Santo. E eu creio que nessa noite Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Assim como já falou através dos louvores, assim como já falou através das ministrações que teve aqui já nessa noite. E eu creio que através da palavra não vai ser diferente em nome de Jesus. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração, que nessa noite você possa abrir o seu entendimento, que você possa se esquecer de tudo aquilo que tem te afligido, que tudo aquilo que tem tirado a tua paz, trazido um desânimo na sua vida, trazido um fardo pesado, lança fora isso, lança fora o medo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Ele é o Deus que faz, o nosso Deus é o Deus que muda histórias, que muda sentenças, e Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus, para te abençoar, amém? Queria já que você abrisse a sua palavra, abra a sua palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Perdão, irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22, amém? Enquanto nós estamos achando aqui, eu queria pedir para você, que está aí na sua casa, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão, porque tem outras pessoas, tem muitas outras pessoas que nesse momento precisam ouvir a voz do Senhor, precisam ouvir a palavra do Senhor. Não custa nada, só você clicar aí no botão compartilhar, iniciar uma transmissão, uma sala de vídeo, amém? E eu creio que pessoas, muito mais pessoas vão ser alcançadas através da nossa atitude, amém? Deus abençoe a sua vida. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai,
Mais uma vez, ó Deus, eu quero orar ao Senhor nessa noite. Pai querido, eu te peço, ó Deus, nessa noite fala conosco. Senhor, o Senhor sabe qual é o propósito desta palavra nessa noite. Senhor, o Senhor sabe qual é o propósito desses meus irmãos que entraram aqui nessa noite. Pai, o Senhor sabe qual é o propósito desses meus irmãos que estão através dessa tela acompanhando este culto, essa transmissão. O Senhor sabe, ó Deus, qual é o propósito, Pai, deles estarem aqui hoje ouvindo a sua voz. Pai, então em nome de Jesus eu te peço, Senhor, repreenda, Senhor, todo o mal, repreenda, Senhor, todo o levante do inimigo, ó Pai, tudo aquilo que tem vindo contra as nossas vidas, tentando, Senhor, nos tirar da tua presença, tentando, Senhor, nos paralisar, tentando nos desviar do teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, arranca, Senhor, por completo tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, o teu agir, tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, o teu manifestar, tudo aquilo, ó Deus, que tem impedido a tua glória, Senhor, de se achegar, de acontecer na vida desses meus irmãos. Ah, Pai querido, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, o Senhor é o Deus onipotente, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, pode todas as coisas. Pai, então nessa noite eu te peço, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Que esses meus irmãos que entraram aqui nessa noite, esses meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão, Senhor, no final deste culto não estejam da mesma maneira, Pai, que entraram, da mesma maneira que adentraram a esta sala de vídeo, Senhor. Mas que eles sejam renovados, transformados, ó Pai. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, cheios da tua presença. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nosso meio, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Capítulo 14 de Mateus, versículo 22, vai falar sobre Jesus andando sobre as águas. Esse é um dos milagres mais emblemáticos que nós vamos aprender na palavra do Senhor. Jesus andando por sobre as águas, amado, essa passagem, essa narrativa aqui, ela acontece em 3 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de João. Nos 3 evangelhos ela vai falar a respeito da Jesus andando sobre as águas, mas somente no Evangelho segundo Mateus vai falar que Pedro também andou sobre as águas. Por isso que Deus colocou no meu coração escolher a mensagem que está no Evangelho de Mateus, porque Deus quer falar grandemente através disso, em nome de Jesus. Amém? Jesus, amado, ele se revela aqui de forma clara aos seus discípulos a sua natureza divina. Quando os seus discípulos estão ali no alto mar, ali naquela tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus estava deixando uma mensagem para eles, Jesus estava se apresentando a eles de uma forma divina, dizendo assim: eu sou Deus, mostrando para eles o poder de Jesus Cristo, mostrando para eles, para nós, hoje em dia, através dessa mensagem, o poder que há no nome de Jesus. A Bíblia, amada, ela destaca a atitude de Pedro também. Diante desse milagre, eu vejo Jesus andando e pede para ir ter com Jesus, pede para ir ter com Ele. E Pedro agora, ele anda por alguns instantes, mas logo começou a afundar. Versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. A Bíblia aqui nos 3 evangelhos vai falar a mesma coisa, a morte de João Batista, depois a sequência vai falar da multiplicação dos pães e peixes, e depois vai falar sobre Jesus andar por sobre as águas. Nos 3 evangelhos é a mesma sequência. E agora que nós vamos aprender que Jesus, ele estava ali sendo perseguido porque ele havia acabado de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
com apenas 2 pães e alguns peixes. 5 pães e 2 peixes, melhor dizendo. E Jesus agora ele faz o milagre da multiplicação ali e alimenta 5.000 homens, mais as suas esposas e os seus filhos, que a Bíblia não diz. E agora a multidão ela fica maravilhada com os milagres, com os prodígios, com aquilo que Jesus fazia no meio do povo. E a multidão, a palavra diz que agora a multidão aperta Jesus, a multidão começa a seguir Jesus. Jesus, você tem que ser o rei dos judeus. O povo ele queria que Jesus fosse o rei dos judeus, porque eles viam tudo que Jesus fazia, o desejo deles era que Jesus fosse o rei dos judeus. Mas eles ainda não haviam entendido que o reino de Jesus não é dessa terra. Eles ainda não haviam entendido que o reino de Jesus não era dessa terra. Ele estava aqui apenas para nos instruir, apenas para dar um testemunho, apenas para nos ensinar acerca das coisas do reino dos céus, que é onde é o reino dele. E a qual é o reino que Deus tem preparado para mim e para você, para todos nós que cremos na palavra do Senhor, para todos nós que cremos no Evangelho, segundo Jesus, segundo os apóstolos, os discípulos escreveram. Há um reino preparado para mim e para você nos céus. Todos nós que guardarmos a palavra do Senhor, todos nós que permanecermos firmes na presença do Senhor, esse reino vai ser preparado para nós. O povo ali, os judeus, eles não entendiam ainda que Jesus não era desse reino. O desejo deles era que Jesus fosse o rei deles, o rei dos judeus. E agora Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: prepara os barcos e vai indo. Prepara os barcos, aí entra no barco e vai indo, que eu vou despedir a multidão. E agora Jesus começa a despedir a multidão e seus discípulos já estão navegando. Seus discípulos já estão no meio do mar. E Jesus agora, após despedir a multidão, ele sobe ao monte para orar sozinho. Jesus agora ele está orando no monte. A palavra diz, se nós formos estudando a palavra, vai dizer que era tarde quando Jesus subiu ao monte. E Jesus ficou ali por algum tempo orando naquele monte. E agora Jesus desce ali na 4ª vigília da noite, era mais ou menos 3 horas da manhã. Porque nós aprendemos que naquele tempo eles contavam por vigílias. E começava a partir das 18 horas. Das 18 às 21 era a primeira vigília. Da 21 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília. A palavra diz que Jesus desce do monte na 4ª vigília da noite. Aqueles discípulos já estavam longe, diz a palavra, navegando em alto mar. Versículo 2: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. Versículo 24: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora os seus discípulos estão no meio do mar, e agora vem uma tempestade. Vem uma luta, vem as ondas, vem o vento, eles estão ali desesperados no meio daquele mar. E o que Deus colocou no meu coração é que tem pessoas assim, pastor Ariel, que está como esses discípulos no meio do mar, em alto mar, passando uma tempestade, pastor Rogério. Passando uma dificuldade, vindo vento, vindo onda, vindo lutas. Tem pessoas aí que estão nos acompanhando hoje, que está pensando em desistir, está pensando em tirar a sua vida. Deus diz para você: ei, eu sou contigo, acalma, aquieta o seu coração, confia em mim, diz o Senhor. O Senhor, Ele é contigo, meu irmão. O Senhor, Ele permitiu nesta noite você entrar nessa transmissão para dizer para você que essas ondas, que essas tempestades, que essas dificuldades que você tem passado, não vai se comparar com a glória que Deus tem para você. Não vai se comparar com a promessa que Deus tem para você na palavra dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus amado, desce daquele monte. Agora a Bíblia vai dizer que Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar em direção aos seus discípulos.
E os seus discípulos, quando veem Jesus vindo, no alto mar, nas ondas, eles se assustam. Eles ficam com medo, achando que era um fantasma. Pastor Adão, tem pessoas hoje que quando vê Jesus está se confundindo, achando que é um fantasma. Do tamanho que é a luta, do tamanho que é a dificuldade, do tamanho que é a cegueira espiritual, que tem cegado vidas, tem cegado pessoas. E eles estão perdendo a sensibilidade do que é de Deus e o que não é de Deus. O amor de muitos já estão se esfriando, já está frio há muito tempo. E pessoas estão, devido a essas dificuldades do mundo aí fora, que tem açoitado, que tem vindo contra as nossas vidas, contra a igreja, contra as nossas famílias, contra cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Eles não estão enxergando o poder que há no nome de Jesus. Eles estão esquecendo do poder que há no nome de Jesus. Eles conheciam Jesus, eles estavam com Jesus há alguns minutos, algumas horas atrás. E agora quando eles veem Jesus chegando, eles acham que é um fantasma. O medo cega. O medo muitas vezes nos tira a visão espiritual, nos tira o foco. O medo às vezes nos paralisa. O medo às vezes ele nos deixa desnorteado, que nós não reconhecemos nada. Até mesmo o nosso Deus. E aqueles discípulos desesperados no meio daquele mar. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não sei qual é o tamanho das ondas que tem vindo contra a sua vida. Eu não sei qual é o barco que você tem navegado hoje. Eu não sei o que tem te afligido. Eu não sei qual é as dificuldades da sua vida. Mas há um Deus aqui onipresente. Há um Deus aqui que nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele tem visto, Ele tem contemplado. Porque a palavra diz que quando Jesus desce daquele monte após orar, Ele está vendo os seus discípulos lá, remando contra a maré, dizendo no popular. Ele estava vendo ali os seus discípulos, a palavra diz que Jesus via os seus discípulos ali remando, 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 e não tinham nenhum progresso ali. Porque a dificuldade era grande, a luta era grande. Muitas vezes hoje em dia, hoje nós temos remado, e não temos avançado. Muitas vezes nós temos remado, temos tentado enfrentar essas ondas que vêm uma após outra nas nossas vidas. Essa tempestade que vem uma após outra nas nossas vidas. Essa dificuldade, não estamos avançando, não estamos conseguindo avançar. Mas Jesus, Ele está vendo a minha e a sua aflição. Jesus, Ele está vendo a nossa dificuldade. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus diz para você nessa noite: sou eu. Jesus diz para você nessa noite: sou eu. O eu sou que diz para você nessa noite. Aquele a qual o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E Ele intercede por mim e por você. Meu irmão, Jesus está nesse momento intercedendo por mim e por você. A Bíblia diz, amados, que pode uma mãe se esquecer do teu filho que nasce do teu ventre, do teu filho de colo. Mas eu, todavia, não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que uma mãe, ainda que um pai se esqueça do seu filho, que foi gerado ali por eles mesmos. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Todavia não me esquecerei de ti. Eu tenho contemplado o seu choro, a sua luta, a sua aflição, diz o Senhor.
O Senhor amado, Ele sabe quando você entra no seu quarto e chora, quando você entra no seu quarto e ora, quando você está no seu trabalho e apresenta nas mãos do Senhor, quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você clama a Ele, busca a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, Ele tudo pode fazer e Ele tudo faz em nome de Jesus. E Pedro agora olha para Jesus. Depois que Jesus se apresenta a eles assim, Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, se é o Senhor mesmo, faça-me ir ter contigo. E Jesus, porém, lhes falou logo. No versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, se é o Senhor, me faça ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus falando assim: vem. E Pedro agora ele desce do barco e começa a caminhar por sobre as águas. Do mesmo modo que Jesus andou ali por sobre as águas, Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 30... mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que nós aprendemos com isso? Que Pedro, quando ele desce do barco, quando Jesus dá uma ordem para ele, vem. Pedro agora ele foca em Jesus, e ele começa a andar por sobre as águas. Pedro ali, ele nos ensina através da fé dele, porque Pedro foi o único daqueles discípulos que teve a fé de perguntar para Jesus e pedir para Jesus para ir ter com Jesus. E Jesus chama ele e agora ele começa a andar. Eu imagino se fosse a maioria de nós aqui, nós íamos segurar naquele barco e falar: daqui eu não saio de jeito nenhum. Eu mesmo seria um que falar: eu não ponho o pé aí fora, mas nunca. Mas Pedro, ele ouve a voz do Senhor Jesus, ele começa a caminhar, ele começa a avançar, e a sua visão está em Jesus Cristo, ele começa a ir, ele vai indo, mas a partir do momento, quando no versículo 30, que ele sente o vento forte, ele teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que nós aprendemos com isso é que quando o nosso foco é Jesus Cristo, quando a nossa visão é Jesus Cristo, quando nós estamos olhando para Jesus Cristo, nós vamos avançar. Quando nós estivermos olhando para Jesus Cristo, nós vamos viver o sobrenatural. Quando nós estivermos olhando para Jesus Cristo, aquilo que Jesus faz, nós vamos fazer. Quando nós confiarmos no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que é Jesus, nós podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais, assim como a palavra nos ensina e nos garante. Em nome de Jesus. Quando eu, pastor Fabiano, eu esqueço dos meus problemas, quando eu esqueço das minhas tribulações, das minhas angústias, daquilo que tira a minha paz, o meu sossego, e eu foco em Jesus Cristo, eu vou avançar independente das circunstâncias, independente da luta, independente da dificuldade, independente das pessoas falarem mal, independente da fofoca, de tudo aquilo que se levanta contra a minha vida, quando eu estou firmado em Jesus, quando eu estou firmado na palavra, na pedra, na rocha que é Jesus, eu vou avançar e nada vai me abalar. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou andar sobre as águas. Eu vou orar e vai haver cura. Eu vou orar e vai haver milagre. E vai acontecer tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor quando nós estamos olhando para Jesus. Mas quando nós desviamos o nosso foco, que é Jesus Cristo, e olhamos para a tribulação, olhamos para a tempestade, olhamos para a dificuldade, olhamos para o irmão, olhamos para o pastor, olhamos para o diácono, o músico, olhamos para o nosso patrão, o nosso amigo de trabalho. Quando nós olhamos as coisas do mundo, as dificuldades, as lutas, aí nós vamos afundar. Aí nós vamos parar de prosseguir. Aí nós vamos paralisar. Quando nós damos ouvido à voz do mundo, à voz do inimigo, nós paramos de avançar, pastor Sérgio.
Teve uns dias atrás aqui, eu comentei com alguns irmãos que eu paralisei 20 anos do meu ministério. Eu tinha promessa desde 99, que Deus iria me usar através da palavra, assim como tem usado hoje. Assim como hoje, pela misericórdia dele, eu estou aqui. Havia uma promessa lá no ano de 99. Mas num determinado período da minha vida eu dei ouvido à voz do inimigo. E saí da presença do Senhor. Desviei dos caminhos do Senhor, quis curtir as coisas do mundo. Eu achava que era novo, eu achava que eu tinha um tempo para curtir, eu tinha um tempo para, eu vou viver o mundo aí fora, depois eu volto para os caminhos do Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você, não faça isso. Se você tem pensado isso na sua vida, não faça isso. O inimigo, ele é sujo. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, disse o Senhor Jesus. E eu sei, amados, que se eu tivesse permanecido na presença do Senhor, sem me desviar, olhando para Jesus, eu estaria muito mais à frente do que eu estou hoje. Eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Mas tudo aquilo que eu e você fizer na face dessa terra, vai haver uma consequência. Tudo aquilo que eu e você fizer hoje, vai haver uma consequência amanhã. Se eu pegar uma arma e tirar a vida de alguém, e eu me arrepender, eu posso até ter o perdão de Jesus. Eu posso até ter o perdão de Deus, mas vai haver uma consequência na minha vida. Eu vou ter que prestar conta na justiça. Isso pode trazer uma condenação para mim, eu ficar preso alguns anos. Tudo tem uma consequência. Se eu decidir andar na presença do Senhor, como eu decidi há mais que 12 anos que eu voltei na presença do Senhor, desde que eu resolvi me posicionar de novo na presença do Senhor, isso tem trazido uma consequência na minha vida. As coisas têm começado a dar certo, as coisas têm começado a andar no eixo. E eu tenho visto, apesar das dificuldades, apesar da luta, porque a palavra não diz que nós não vamos ter luta. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer. E graças a Deus, quando eu me posicionei, como Pedro, quando sai do barco olhando para Jesus, e começou a avançar, assim eu me posicionei. E você que está aqui, você que está aí na sua casa, eu creio que estão posicionados. E vocês só vão avançar em nome de Jesus. Vocês só vão avançar em nome de Jesus, porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Aleluia! E Pedro, amado, agora ele começa a olhar para as adversidades, para o vento forte que assolava aquele barco, e ele começa a afundar, e Jesus estende as mãos, dizendo assim: vem, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide quando Deus mandar você fazer algo. Esses dias eu estava falando com o pastor Rogério. Eu aprendi algo na minha vida: quando Deus te mostrar alguma coisa, pode ir. Pode confiar, porque Deus está atrás dessa coisa. Aprenda isso nessa noite. Quando Deus te mostrar algo, falar para você: vai, faça isso, pode confiar e pode ir, porque Deus está atrás. Quando Deus falar para você: vem até esse púlpito, Deus está aqui atrás, só esperando para te entregar o que você precisa. Então, em nome de Jesus, confia no Senhor. Quando Deus falar para você: levanta e anda e vai. Levanta, vai pregar a palavra. Levanta e vai falar de Jesus para o seu irmão. Levanta e vai fazer isso. Levanta e vai fazer aquilo. Confia no Senhor, porque Ele é contigo. Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar em nome de Jesus. Quando eu recebi a primeira profecia na minha vida sobre pregar a palavra do Senhor, eu falei assim: isso aí não sei não, hein. Eu era tímido, sou tímido ainda. Mas
a palavra garante, a palavra diz que nós devemos abrir a nossa boca. E quem vai falar não é o pastor Fabiano, quem vai falar não é vocês, mas é o Espírito Santo. Quem vai falar é Deus através da sua vida, em nome de Jesus. E ainda assim, se Ele não falar através da sua boca, Ele vai te usar para segurar o braço do profeta. Assim como foi com Moisés, quando Moisés estava orando ali, que os seus braços cansavam, os profetas ali, os seus amigos seguravam os seus braços para que ele continuasse. E quando ele estava com os braços estendidos, o povo vencia. Se você for preciso, Deus vai te usar dessa maneira. Como o pastor Rogério falou aqui hoje, que ele ouvindo na rádio ali, às vezes a pessoa quer pregar, mas não pode, oferta. Levanta alguém que vai lá e pregue. Às vezes você não pode fazer a sua obra lá na África hoje, mas você pode abençoar a vida de um missionário que está lá. Deus, Ele tem inúmeras formas de usar as nossas vidas. Mas nós temos que estar focado em Jesus Cristo. Nós temos que ter a nossa visão em Jesus Cristo. E quando nós, ainda que começar a duvidar, ainda que começar a dúvida entrar no nosso coração e nós começarmos a afundar, nós temos que aprender mais uma lição com Pedro. Pedro, ele começou a afundar, pastor Ariel. Jesus fala para ele assim, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro, ele levanta do barco, ele começa a andar, ele começa a olhar para Jesus, mas no meio da sua caminhada ele desvia, olhando para a dificuldade, e ele começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, nós aprendemos que na palavra que Pedro era um pescador. Provavelmente Pedro sabia nadar. Pedro provavelmente ele tinha habilidade ali de nadar e conseguir chegar até o barco. Pedro, ele poderia ter olhado para os seus amigos: me ajuda. Mas Pedro não fez nenhuma dessas coisas. Pedro, ele olhou novamente para Jesus e disse assim: mestre, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você nessa noite, quando a dificuldade vier contra as nossas vidas, nós temos que saber a quem nós vamos pedir socorro. Nós temos que saber para quem nós vamos pedir socorro. Muitas vezes nós queremos usar a nossa força, muitas vezes nós queremos usar do nosso braço. Falar assim: Pedro poderia sair nadando ali, ele conseguiria chegar até aquele barco. Ou Pedro poderia ter pedido para todos aqueles discípulos ali, falar: me ajuda, joga uma corda, alguma coisa devia ter naquele barco, uma boia, alguma coisa. Mas Pedro, ele se lembrou de quem podia naquele momento ajudar ele. Era Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para dizer para você que há alguém que pode te ajudar nessa noite. E muitas vezes pode não ser o pastor Fabiano que vai orar por ti, que vai estender a sua mão, que vai ouvir o seu pedido, mas há um que é acima de mim, acima de todos nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo aquilo que eu não posso, Ele pode entrar onde eu não possa, Ele pode mudar a sua história que eu não posso mudar. Ele pode estender a mão e Ele está com a mão estendida nessa noite para você, dizendo para você: filho, filha, eu sou contigo, eu não vou largar a sua mão. Filha, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você: olhe para Jesus. Se no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, da sua caminhada, algum dia você saiu da presença, você se afastou, você olhou para o lado, para a tempestade, Jesus está te dando uma nova chance hoje. Jesus está te dando uma oportunidade hoje de você se achegar até Ele, de você olhar de novo para Ele e dizer assim: mestre, me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu desafio a você nessa noite que está aí nos acompanhando nessa transmissão e precisa da ajuda do Senhor. Coloque aí, escreva aí: Jesus, eu preciso da sua ajuda.
Dá esse passo de fé, fala assim: Jesus, eu preciso da sua ajuda. E você, meu irmão, minha irmã que está aqui também, ore ao Senhor e diga para Ele: eu preciso da sua ajuda, Jesus. Jesus, eu estou com essa dificuldade. Jesus, eu estou passando por isso. Jesus, eu estou enfrentando essa tempestade. Jesus, me ajuda. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é tremendo. Enquanto manteve o olhar em Jesus, ele teve a experiência do poder divino. Enquanto nós olharmos para Jesus, nós vamos ter a experiência do poder divino. Eu estava ali hoje, o pastor Sérgio ministrando aqui, eu pensando. Domingo o pastor Sérgio estava ministrando aqui, eu pensando. Eu falando assim: é o poder divino. Nós estamos num propósito dos pastores. Nós estamos num propósito dos diáconos. 30 dias de jejum dos diáconos. 40 dias de jejum dos pastores. E nós já podemos ver o sobrenatural do Senhor. Nós já podemos ver o milagre acontecer. O mundo espiritual se mover. E você vai ver, assim como o pastor Rogério falou aqui nessa noite. Daqui até o final do ano, meu irmão, muitas pessoas aí fora têm dito assim: o ano de 2020 nós temos que riscar, nós temos que arrancar do calendário porque foi um ano perdido. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite: o ano ainda não terminou. E Deus ainda Ele tem algo para fazer na sua vida. Deus Ele tem algo para fazer na sua história. Deus Ele te levantou para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Deus é tremendo. Nós tivemos o testemunho aqui da pastora Ana domingo à noite, no culto da noite. Em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade que tem assolado o mundo aí fora, nós acabamos de quitar todas as dívidas que tínhamos da igreja. Nós pagamos a cadeira, que foi um valor alto. Nós pagamos toda essa reforma, que foi um valor alto. Nós compramos alguns equipamentos esses dias, que é um valor alto. E graças a Deus a sua fidelidade. Graças a Deus a sua fidelidade. Graças a Deus a fidelidade de Deus para conosco. Nós estamos avançando. E nós vamos avançar muito mais. Em nome de Jesus, aleluia. Jesus, Ele andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade. Jesus ali naquele ato ali de andar sobre as águas. Às vezes nós ouvimos falar dessa palavra: Jesus andou sobre as águas, nós imaginamos uma piscina. A água paradinha e Jesus andando ali. Mas na realidade não era. Eu creio que todos nós já vimos aqui cenas de filmes, cenas de tempestade em alto mar. Eu acho que por isso que os discípulos acharam que era um fantasma, porque era algo sobrenatural ali. As ondas vindo, os ventos, o barco quase afundando e Jesus vindo. Eu imagino, Jesus aparecia quando a onda baixava e vindo, e a onda vinha, ele sumia, e às vezes eles viam Jesus lá no fundo, de repente Jesus já estava mais próximo e assim ia. Às vezes nós achamos que foi uma coisa como se estivesse andando aqui nesse piso assim, ó, fácil. Mas imagine você numa onda gigante. Imagine você numa tempestade gigante e andando sobre as águas. Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, nós temeríamos também. Nós poderíamos também olhar para as ondas, para as dificuldades e afundar. Mas nós tínhamos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus sempre. E nós vamos vencer a tribulação. Nós vamos olhar para Jesus e vamos vencer a dificuldade, a tempestade que tem assolado muitas vidas em nome de Jesus. As lições que nós aprendemos com essa mensagem para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, Jesus. Com esse milagre nós aprendemos a confiar em Jesus. Esse milagre de andar por sobre as águas ali, nós vamos aprender que nós temos que confiar em Jesus.
Se nós não confiarmos em Jesus, nós não vamos alcançar nada. Se nós não confiarmos em Jesus, nós não vamos avançar nada, nós não vamos conquistar nada. Se nós não acreditarmos em Jesus, confiarmos na palavra dele, nós vamos perecer. E aqui Jesus nos ensina que nós devemos confiar nele. Muitas vezes estamos em meio à luta, tempestade, sensação de abandono, mas Jesus está vendo. Muitas vezes nós nos sentimos só. Muitas vezes nós achamos que Jesus nos abandonou. Muitas vezes nós achamos que não vai vir a providência. Muitas vezes nós achamos que está demorando a solução, que está demorando a providência do Senhor chegar nas nossas vidas. Mas Jesus, Deus, Ele tem o tempo certo. O tempo de nós humanos aqui é cronológico. O tempo de Deus, Ele é kairos, Ele é diferente de nós. Um dia para Deus é como 1000 anos, um ano é como 1000 dias, diz a palavra do Senhor. Então, ainda que nós achamos que está demorando, os discípulos ali, eles permaneceram algumas horas naquele mar, lutando contra aquele mar. Eu imagino eles dizendo, se Jesus estivesse aqui. Se fosse depender dos discípulos, eles já queriam que em 1 minuto de tribulação ali, Jesus já estivesse ali para acalmar aquele mar. Mas Jesus, ele ainda foi orar ao Senhor. Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Então, meu irmão, eu não sei se você nessa noite, você tem chorado ou você tem se alegrado. Mas o que eu sei é que esse Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite, esse Jesus Cristo, Ele sabe o momento certo de entrar com providência na sua vida em nome de Jesus. Se Ele não fez ainda, amado, espere mais um pouco. Se Ele não fez ainda, é um aprendizado. Nós temos que crer nisso, que é um aprendizado para as nossas vidas, para nós nos fortalecermos e crescermos em nome de Jesus. Deus, Ele age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, meu irmão, ela é boa, perfeita e é agradável. Ainda que hoje nós não entendamos. Esses dias eu acho que alguns irmãos aqui lembram que eu pedi uma oração por um filho de um amigo meu que morreu de Covid, 17 anos. Ele faleceu, ele morava aqui, cresceu comigo, o pai dele. Agora eles moram no Paraná. E o filho dele foi acometido do Covid e foi levado pelo Senhor. Mas alguns dias atrás, ele tinha aceitado Jesus, tinha se batizado nas águas. E um dia desse eu conversando com o Cláudio, que era o pai dele, falando assim: Claudinho, foi a vontade do Senhor na vida do seu filho. A vontade do Senhor na vida do seu filho era salvá-lo. Porque o menino jovem, às vezes, amados, ele poderia amanhã ou depois sair da presença do Senhor, sair dos caminhos do Senhor. Mas aprove a Deus que queria salvar a vida dele. Então Deus permitiu acontecer essas coisas. E passado alguns dias, fizeram um culto de homenagem a ele. E ele me mandou as fotos. Tinha muitos jovens ali naquele culto de homenagem ao filho dele, se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Jovens ali, meninos e meninas, se renderam aos pés do Senhor Jesus, aceitaram Jesus. Às vezes, amados, nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida hoje, mas amanhã nós vamos entender o propósito. Às vezes nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida é algo que vai acabar, que vai nos paralisar, que é algo impossível nas nossas vidas, mas amanhã nós vamos entender o propósito. Quando nós chegarmos na glória, nós vamos entender o propósito de muitas coisas.
que aconteceu na face dessa terra. Lá na frente nós vamos entender o propósito da tribulação que eu passei hoje, que eu vou passar amanhã. Só Deus, meu irmão e minha irmã, para nos revelar, para nos mostrar, para nos fazer entender quais são os propósitos dele. Mas nós temos que crer na palavra dele, acreditar nele, acreditar em tudo aquilo que ele tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Terceiro e último, até mesmo uma tempestade tem a sua finalidade no plano soberano de Deus. Eles precisavam ali, os discípulos, eles precisavam ter a sua fé fortalecida. Às vezes hoje nós passamos por lutas para que a nossa fé seja fortalecida. Às vezes hoje nós passamos por dificuldades, por guerras, para que a nossa fé seja fortalecida. Há um ditado que diz: se não tiver luta, não tiver guerra, não tem vitória. Então, se você tem passado por luta, por guerra hoje, amanhã vai ser a sua vitória, em nome de Jesus. Creia nisso. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. No momento certo, o Redentor vem caminhando sobre as águas em sua direção. Amém? Eu quero dizer para você e finalizar nessa noite aqui, que no momento certo, o Redentor, ele vem em sua direção. No momento certo, o Senhor Jesus, ele vai chegar na sua causa, na sua dificuldade, na sua tempestade, na sua aflição. No momento certo, Deus vai cumprir tudo aquilo que ele tem para cumprir na sua vida. E nessa noite eu quero orar contigo. Você que está aqui, coloque a sua mão no seu coração. Você que está na sua casa, coloque a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Queria já chamar o pastor Rogério com os pedidos, se tiverem, para orar aqui no final. O pessoal do louvor, se vai entoar mais um louvor, se já quiserem se posicionar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Deus, nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos, ó Deus, a sua palavra, a sua mensagem, ó Deus. Senhor, eu creio que nessa noite nós aprendemos mais contigo. Essa noite, ó Deus, nós entendemos algumas coisas que precisávamos entender, Senhor. Pai querido, assim como o Senhor foi com Pedro, seja conosco. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que seja feita, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço, se algum dos meus irmãos que está acompanhando essa transmissão, Pai, precisa de um renovo, precisa, Deus, em nome de Jesus, voltar de volta aos teus caminhos, voltar à tua presença, Deus, vai de encontro a eles nessa noite, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzi-los, convencê-los, ó Pai, do mal. Em nome de Jesus, esses meus irmãos que estão aqui, Pai, eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses que estão nos acompanhando pela transmissão em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, cumprir, ó Deus, as tuas promessas. Cumprir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir na vida deles, ó Pai. E eles possam entender de uma vez por todas nessa noite, ó Deus, que nós devemos estar alinhados com o Senhor Jesus. Nós devemos estar, ó Deus, olhando somente para Jesus. Que nós não devemos olhar para a tribulação, que nós não devemos olhar para a dificuldade, mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que ressuscitou e aquele que está com as mãos estendidas para nos abençoar, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Pai querido, restaura, Senhor, famílias, restaura lares, ó Deus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Restaura, Senhor, cada um desses meus irmãos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus eu te peço. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, glorifique ao Senhor, aplauda ao Senhor, adore ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia.